Paz do Senhor, pastor Almir. A paz do Senhor. Gente, a paz do Senhor a todos. Afonso. Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast com o pastor Afonso. Eu quero agradecer a sua companhia. Quero agradecer os seus comentários, você que tem nos acompanhado. Sou muito grato pela sua companhia no canal Podcast com o pastor Afonso. No mês de outubro fizemos um ano de canal. No mês de outubro fizemos um ano. E tudo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estive ali fazendo um vídeo agradecendo todos aqueles que compartilharam, aqueles que comentaram. Eu sou muito grato. Mas nesta noite eu quero destacar um abraço para João Lúcio. João Lúcio e a sua esposa. Na verdade, João, estávamos fazendo um plano para o irmão estar aqui conosco, nem que seja ali no cantinho ali, participando, mas o convite já está lançado. O pastor Almir, fala muito, muito bem do senhor, da sua esposa, e é referência para a nossa vida. Que Deus continue te abençoando. Quero mandar um abraço desde já para todos os participantes do podcast. Vou destacar aqui o pastor Almir. Foi o último podcast que nós fizemos aqui. Uma maravilha, onde derramamos lágrimas com o tema os 5 pilares da vida jovem que foram abalados. E hoje estávamos conversando com o pastor Almir acerca de um tema muito delicado, um tema delicadíssimo, acerca, pastor, eu gostaria que o senhor citasse aí a natureza... A natureza dos demônios. A natureza dos demônios. Agente da maldade no mundo espiritual. A natureza dos demônios, agente da maldade no mundo espiritual. Então, querido, eu te peço, aguce os seus ouvidos aí para ver o que o Espírito Santo, ele quer nos avisar no campo espiritual. Estávamos conversando aqui logo cedo acerca da naturalidade que estamos vivendo como evangélicos, não generalizando. Precisamos urgentemente voltar para o campo da espiritualidade. Temos que voltar. Porque a Bíblia fala, pastor, que a nossa luta não é contra o sangue, nem a carne, nem o sangue, mas sim contra os principados, potestade, dos lugares celestiais e assim por diante. Então, eu peço a sua companhia, continue aí, ainda que você não comente, ainda que você não dê like, mas é um tema bastante importante. E eu gostaria até que o pastor relatasse algo que ele comentou comigo pela manhã. Ele vai ficar à vontade, um testemunhozinho, só por ele estar preparando essa mensagem. Estarei orando e já passando a palavra para o pastor, porque muitos já conhecem o pastor aqui do canal, o pastor Almir Pereira, professor de escola dominical, E, enfim, um abraço a todos e vamos ver o que é que Deus tem para falar comigo e com você. Amém? Estaremos orando. Vou pedir para o pastor Almir orar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, queremos, Pai, te agradecer pelos teus cuidados sobre nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer pelos manifestos contínuos do teu amor, da tua graça sobre nossas vidas. Ó Pai, obrigado, porque sabemos que não são poucos livramentos do Senhor sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o céu dos céus é uma realidade. E o Senhor, meu Deus, deseja ardentemente que todo ser humano possa um dia conviver, compartilhar com esses céus. Pai, em nome do Senhor, eu te peço, Pai, que nesta noite, ó Deus, ou nos dias seguintes que se irá se ouvir esta mensagem, Senhor. Ó Pai, que esta mensagem possa adentrar no coração de todo aquele que ouvir esta mensagem, que ver esta mensagem, que possa entender, querido Deus, a realidade do mundo espiritual, a realidade, meu Deus, do propósito que o Senhor tem de levá-los para o céu e da realidade que o inimigo existe e ele é aquele que tenta todo tempo afastar os homens do Senhor. Meu Deus, abre os olhos espirituais dessas pessoas, em nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos estar dando início. A natureza dos demônios, agente da maldade no mundo espiritual. Que o Senhor possa nos cobrir com sangue nesse momento, repreendendo toda a retaliação
contra a nossa família, contra a nossa vida. Pastor Almir. Amém. Em nome de Jesus. Sim, pastor. É importante sabermos, né, entendermos de uma forma até definitiva de que, assim como vamos falar da pessoa de Satanás, né, é necessário entender que ele existe, que ele não é uma mitologia. Assim como nós falamos dos anjos acerca desta mesma verdade, né, a verdade também é que Satanás existe. Ele é real, ele não é uma mitologia, ele não é um fruto de imaginação para que as pessoas freiem, né, ou tenham medo ou coisa parecida. Não, Satanás existe e é dentro disso que nós queremos falar nesta noite, dessa realidade. Ele tem, né, até aqui a lição fala que ele é agente da maldade no mundo espiritual. O que é um agente? É aquele que opera, é aquele que age, né, de forma mal no mundo espiritual. No mundo invisível, ele age. Ele age e reflete no mundo físico. Lembra que nós falamos há pouco tempo de que o mundo físico é movido pelo mundo espiritual? Não foi? Nós falamos há pouco tempo acerca disso. E essa é uma realidade, né? Ele é aquele que é o agente, é aquele que opera, é aquele que age na maldade no mundo espiritual, né? É aquele que nós vemos muitas vezes acontecer em série, geralmente tem a mão dele, tem a ação demoníaca, né? Nós vemos que às vezes são sequenciais de navio que afundam e morrem pessoas ali, morrem pessoas aqui. Às vezes são aviões que caem, né? Às vezes são matanças em sequências. Tudo isso são ações demoníacas, né? No mundo espiritual. Então, ele tem uma função de destruição, uma função de destruir a humanidade. É uma das suas grandes investidas, né? Ou a maior investida dele é exatamente investir contra o ser humano, né? Então, por isso é que nós vamos falar acerca da natureza dos demônios. Nós vamos falar um pouco sobre o modo de ele agir, o modo de ele proceder. Nós vamos falar acerca, né, das más qualidades que ele tem, né, das suas ações de imperfeição, dos seus defeitos, né, das suas deformidades. Enfim, nós vamos estar falando sobre isso. Então, quem são os demônios? Né? Se fala muito de demônios, mas às vezes as pessoas tem pessoas que não sabem quem são os demônios. Né? Os demônios são os anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, né, no reino dos céus. Deus criou, né, os anjos perfeitos, assim como ele criou a humanidade. Mas Deus deu-lhes livre-arbítrio e eles então decidiram, né, se rebelar contra Deus, cujo o seu chefe, o seu maioral, chama-se Satanás. Né? O que significa Satanás? Adversário. Né? O Satanás, ele é um acusador, um adversário, um inimigo. Inimigo de Deus, inimigo de tudo que se refere a Deus e especialmente da humanidade. Até porque Deus, quando criou o homem, ele revelou o seu intenso amor. Todo mundo conhece esse versículo, João 3,16. Verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus expressa o seu imenso amor pela humanidade, pelo ser humano, né? Por nós que ele criou. E exatamente por causa disso, o maior alvo de Satanás são exatamente as pessoas. Porque isso lhe traz ódio, lhe traz inveja, né, pelo amor que Deus tem por nós. Demonstra, né, o amor. Demonstra esse intenso amor por nós. Né? E como o senhor falou, acerca quando estávamos preparando, né, esse estudo, quando nós estávamos meditando nele... Houve alguns acontecimentos. Acontecimentos. O que é que acontece? Algumas noites eu dormi um pouco, né, porque geralmente também isso faz parte. Quando eu vou dar um estudo, eu vou pregar, eu sempre dormindo, acordando, estou sempre meditando naquilo que nós iremos falar, né? E eu vi que teve noites que parecendo pesadelos que eu tive, mas eu sabia que, claro, se nós vamos falar do nosso maior inimigo,
ele vai investir de todo jeito. Ontem eu estava em Paripe tem um parque para a escola de menor, está tudo esburacado, cheio de água. Então está cheio de buraco. O que foi que eu vi? Eu vi com minha moto devagar, né, olhando para não cair em nenhum daqueles buracos. Quando pensa que não, só vê a porrada no fundo da moto. O cara bateu com tanta violência na moto que quase eu caio. Só que graças a Deus eu não caí da moto. Pela porrada era para eu ter caído. Mas a mão de Deus me sustentou, porque eu tomei um susto, freiei ligeiro. Aí o rapaz ainda veio, achando que eu estava errado, eu ainda disse a ele, mas como é que eu estou errado? O senhor o senhor que está me vendo, está vendo que a rua está toda esburacada, e o senhor vem com essa violência e quase provoca um acidente grave. E o senhor acha que aí também, né, não comentei, mas o fato é dessa situação. Ontem eu estava aqui descendo aqui essa rua aqui do senhor, Rua da Areia. a Rua da Areia. Quando eu chego aqui perto, que eu fui falar com o vizinho Hernandes, né, eu achei a moto estranha. Quando eu penso que não, a moto acelerou de vez. O freio não pegou. E foi quando eu chamei por ele e eu falei, rapaz, não estou brincando não. Aí que ele e outra pessoa que estava com ele aí conseguiu deter a moto. A moto ficou empendurada, inclinada, eu desliguei a moto. E aí conseguimos trazer a moto para fora do buraco que ia cair, da ribanceirazinha que ia cair. Então eu digo, rapaz, o inimigo ele está furioso. Verdade. E ele está furioso, e ele é furioso. Mas só que eu creio. A Bíblia diz que Deus ele nos dá poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada vos fará dano algum. Essa é a realidade. A gente não tem que ter medo de Satanás, de seus demônios. A gente tem que estar lutando para estar na presença de Deus, para que a autoridade esteja sobre nossas vidas, né? Nós vimos que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, livre os guarda. Aleluia. Então eu não devo, ninguém deve temer Satanás. Aleluia. Ninguém deve temer Satanás nem seus demônios, mas deve buscar viver uma vida justa, porque ele existe e ele tem as suas malignidades. O seu mal existe, mas aqueles que são de Deus, o inimigo não pode tocar. Pastor Almir, eu vejo muitas pessoas aí subestimando esse ser invisível, né? Subestimando de que forma? Colocando apelido, né? Capiroto, vários. Eu aqui, particularmente, eu fico preocupado. Primeiro, ele é um ser de personalidade inteligente. Quem acha que Satanás é burro está se equivocando. E ele tem uma grande vantagem. Ele é espírito e é invisível. Nós vacilamos, nós cansamos, dormimos e vacilamos. Então, peraí que eu passo para o senhor, pastor. Não, vai ficar à vontade. Geralmente a gente vê nos cultos uma certa empolgação de alguns pregadores quando diz assim, vamos pisar na cabeça do diabo. Eu fico muito preocupado porque ali é uma fé coletiva, emocionalista. Nosso adversário ele é sagaz. Na igreja é aquela empolgação. Mas e no dia a dia? Como é que eu estou? Será que eu estou vigiando? Porque a expressão que diz assim, ele caiu por terra, cai por terra mesmo. Porque este ser, ele precisa de um corpo para atuar. Estou equivocado? Não, nós vamos falar isso na próxima lição. Ele precisa de um corpo para atuar. Quando a expressão diz que ele cai por terra, porque ele cai por terra. Pronto, ele caiu por terra naquele culto. E quando acabar o culto, já que ele está por terra, eu saio vigiando daquele culto. Como é que eu chego em casa vigiando? Porque ele precisa de um corpo para atuar. Então é por isso que nós temos que estar ligado e levando muito a sério quando se trata do reino espiritual. Pastor Almir. Exatamente, né? A gente não pode brincar com coisas sérias. Com certeza. Até Efésios, né? 6:10 diz, portanto, irmão, revestido de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás, né? Do diabo. Então, a gente tem que estar revestido de Deus. A gente não pode brincar e usar aqui agora e daqui a pouco está ali dando lugar. Até porque a Bíblia diz, nós vamos ver daqui a pouco, não deslugar o diabo.
quando se dá lugar ao diabo, se abre brecha para que ele adentre. Isso. E aí, se der lugar ao diabo, sem dúvida alguma, Misericórdia. abriu brecha, ele entra e ele faz coisas terríveis, né? Não é ter medo de Satanás, ter temor, respeito. Não é isso. Mas Isso. a questão é andar em vigilância. Isso. Andar em vigilância porque a coisa é muito séria. O mundo espiritual é algo muito sério. É muito real. Então, a gente não pode, claro, brincar com Satanás. Temos o poder dado por Deus? Temos. Né? Deus nos deu poder para pisar em autoridade. Né? A Bíblia diz que ninguém pode entrar na casa do valente se primeiro não amarrá-lo. Isso. Né? Se referindo a ter que, sim, aprisioná-lo no nome de Jesus Cristo. Sim, nós temos o poder, em nome de Jesus, de neutralizar suas ações. Mas, para isso, precisamos estar levando uma vida séria com Deus. Aleluia. Né? Uma vida séria, porque senão vai acontecer como aqueles filhos de Cefas, né? Que eles foram expulsar os demônios em nome do Deus que Paulo pregava, do Cristo que Paulo pregava, lembra? E ali eles foram envergonhados, foram arrastados pelos demônios, né? Os demônios o deixaram nu, passaram vergonha, né? E assim é a nossa vida, principalmente como crente. A gente não pode achar que estamos vivendo uma vida oculta aos olhos de todo mundo, em pecado, vivendo uma vida despreparada, sem comunhão com Deus, achando que vai chegar ali e o demônio vai sair. Não. A coisa não funciona assim, senão não precisava se santificar. Não precisava viver uma vida santa para combater o reino do mal. Né? Então a coisa aí é séria. Né? Todo crente ele tem que seriedade. Agora, todo crente que anda justamente diante de Deus, com justiça diante de Deus, eu não digo nunca errar. Todo mundo erra. A Bíblia diz que não há um justo sequer que faça o bem e nunca peque. Mas, eu sempre gosto de dizer isso. O que a gente não pode é permitir que as nossas fraquezas virem um vício. Isso. Né? Porque a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, ele não vivem habitualmente no pecado. Isso. Eles não fazem das suas fraquezas um hábito para estar pecando e ainda dizendo Deus entende. Deus não entende. Deus entende quando eu não tenho força, mas eu digo que eu choro, eu clamo, meu Deus, eu não quero, e Deus vai me ajudar a me livrar daquela fraqueza. E Deus vai me dar força quando o inimigo vier, porque eu não quero. O Senhor conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Aí o Senhor entra em ação. Mas se brincar com Deus e depois de expulsar demônio, corre um grande risco de ser envergonhado e de sofrer consequências gravíssimas. Verdade. Né? Sem dúvida alguma. Pois não, pastor. Então, pastor, vamos ver. Satanás, esse adversário, né? Esse acusador de Deus e de toda a humanidade, será que ele sempre foi assim? Ele sempre foi um acusador, ele sempre foi inimigo de Deus? Ou quem era antes da queda, antes dessa iniquidade, quem era Satanás? Né? Porque a Bíblia ela nos revela, né, quem era Satanás antes da sua queda. Antes de se tornar um adversário de Deus, né? Porque Deus, nós vimos na lição passada que Deus criou os anjos. Deus criou todos os anjos. E a Bíblia não diz que Deus criou um Satanás. É verdade. Deus criou todos os anjos, Deus criou perfeitos anjos, né? Os anjos para o adorá-lo, né? Só que de repente se fala agora de alguém que se chama Satanás, que é um acusador, que é um adversário, que é um inimigo de Deus. Mas como ele se tornou dessa forma? Né? A Bíblia ela tem duas passagens que elas falam muito a respeito disso. Daquilo que aconteceu no mundo espiritual para que Satanás se tornasse o próprio Satanás, ou melhor, para que esse anjo que não era Satanás se tornasse então Satanás, o inimigo de Deus, né? Aqui a Bíblia fala em Ezequiel 28, né? E fala também em Isaías 14. São duas passagens que falam, né, do que aconteceu no reino dos céus. Isso. Como, né, esse anjo ele veio se tornar o inimigo de Deus, um acusador, né?
como ele veio se tornar esse adversário de Deus. Só que, pastor, nós não vamos ver isso com clareza, de uma forma tão clara, falando o nome de Satanás. Né? Porque essa passagem é uma alusão àquilo que aconteceu em Satanás. Aqui no versículo 28, fala do Ezequiel 28, a partir do 12, né? Nós vamos ver que ele está falando aqui acerca do rei de Tiro. Isso. E em Isaías ele está falando acerca do rei da Babilônia. Isso. Né? São duas falas fisicamente, porém, dentro dessas passagens há uma alusão. O que é uma alusão? Né? Uma alusão é uma referência, uma menção, uma citação feita de forma vaga e indeterminada sobre alguém ou alguma coisa. Deu para entender? Deu, sim. É uma referência feita. Né? A Bíblia fala muito de metáforas, a Bíblia usa muito linguagem, né? Simbólica. Né? Simbólicas. Jesus, por exemplo, às vezes ele diz, eu sou a porta, Jesus é a porta. Hipérbole, né? Hipérbola, né? Que fizeram uma torre até os céus, Isso. que tocou no céu. Claro que ninguém vai fazer uma torre que toque no céu. Isso fala de um aumentativo, de uma forma a mostrar que foi uma torre muito alta que eles fizeram. Mas claro que a torre não pegou no céu, mas isso é uma hipérbola. Então linguagem, né? Figura de linguagem, né? Isso, figura de linguagem. Então você fala muito. E aqui dentro dessa passagem é uma alusão, que também é uma figura de linguagem, exatamente isso, fazendo referência de uma pessoa de uma forma vaga e indireta. Aqui ele está falando do rei de Tiro, mas nós vamos ver que dentro do texto há linguagens que elas não são terrenas. Estivesse no Éden, quem pôde estar no Éden? Nabucodonosor não foi. Não foi no Éden. O rei da Babilônia não foi no Éden. Né? Então, existem referências que mostram que embora esteja falando para Tito, mas ele está fazendo uma referência vaga e indireta ao próprio Satanás. Isso. Então, por isso que é uma alusão. Por exemplo, alguém dá um presente, alguém ganha um presente. E esse presente, por exemplo, alguém me deu um carro. Só que eu fiquei muito alegre com esse carro, mas no decorrer do tempo eu estou vendo que eu estou gastando muito dinheiro com esse carro. Aí eu uso uma alusão, eu vou dizer, rapaz, ganhei um presente de grego. Não tem nada a ver o grego, mas é um presente, é uma forma figurada que eu estou trazendo para mim. Eu estou lembrando de um fato que aconteceu, mas referindo ao carro, e não diretamente ao presente de grego. Né, o cavalo de Troia, que, né, não estou falando do cavalo, mas estou falando do que está entendendo. Isso é uma linguagem, é uma alusão feita. Né, porque me deu tanto prejuízo, a gente sabe que né, na história do gregos e troianos, né, nós sabemos que eles não conseguiram entrar nas fortalezas de Troia, os gregos, então eles fingem que se renderam, vão embora e deixam um presente, né, para Troia, que era um cavalo muito imenso. Quando os troianos quando eles chegam lá, eles furam o lugar e tal, aí aparece um bocado de comida. Eles acham que realmente os gregos foram embora e deixaram ali como presente, como quem perdeu a guerra, um presente dando comida e o povo estava com fome. Aí então eles se alegram com aquilo, eles bebem e tal, fica vacilante, só que dentro desse presente estavam diversos soldados gregos dentro do cavalo. É por isso que fala presente de grego. Isso. Né? Porque foi um presente que trouxe muito prejuízo. E quando alguém no presente ganha um presente que acontece danos, ele diz, pô, ganhei um presente de grego. Né? Então isso é uma alusão. O Senhor Jesus, ele também fala, eu sou o alfa e o ômega. O que é o alfa e o ômega? É uma alusão que o Senhor faz. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. É como se fosse o A no alfabeto português, né? Isso. O A. E o ômega é como se fosse o Z. Isso. Né? Alfa e ômega. Alfa e ômega. Mas o que tem a ver Jesus ser o alfa e ômega? Ele está falando o primeiro e o fim. Eu sou aquele que é, o que é e o que há de vir. Meu Deus. Né? Então ele está usando uma alusão. Então deu para entender, né? Certa vez também a Bíblia diz que o Senhor disse a Caim,
o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra que o recebeu. Sangue clama? Não, mas ele está fazendo uma alusão à pessoa de Abel. Isso. Melhor, a pessoa de Abel. Ele quis referir a Caim mostrando. Abel está clamando a mim por uma geração que deixou de existir, porque você matou seu irmão. Uma geração, uma família, um projeto, porque é isso que acontece. Quando alguém tira uma vida de outra, ali vai com ele os projetos daquela pessoa, os sonhos, o futuro de uma pessoa. Então é por isso que o Senhor usa essa linguagem, né? Essa alusão. O sangue do teu irmão clama a mim. Enfim, então já foi entendido. Então vamos ver Isaías, né? Vou pegar aqui por Isaías, porque a gente está falando quem era, né? Satanás antes da queda. Aqui, Isaías 12. Está escrito assim, dentro da profecia que Deus manda que entregasse, né, Isaías entregasse ao rei da Babilônia. Então, em uma dessas profecias, o Senhor diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Existem traduções, a maioria das traduções de Isaías fala: como caíste do céu, ó Lucifer. Já viu isso? Lucifer. Muitas passagens, em vez de dizer estrela da manhã, fala Lucifer. Né? Mas o que acontece? As pessoas, com essa tradução, tomaram Lucifer como um nome próprio. Mas não é um nome próprio. Lucifer é a mesma coisa de estrela da manhã. Ou, segundo os estudiosos, é uma forma grosseira, né, de mostrar como foi a estrela da manhã, ou como é a tradução dessa palavra. Aí só que muita gente, tá dando para entender, pastor? Se eu não tiver... Não, eu tô deixando o senhor à vontade. Deu? Aí, então, muita gente chama Lucifer, mas Lucifer não é um nome próprio. Lucifer, segundo a história, conta que Jerônimo, quando ele traduziu a Bíblia, né, o original, para o latim, então ele pegou a palavra lux, que significa luz, e pegou a palavra ferre, porque Lucifer, ferre, né, que significa... Deixa eu ver, acho que eu até botei por aqui, pastor. Me fugiu aqui agora, mas a gente vai ver aqui agora. Né? Lux, cadê, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Lux, luz, e ferre significa portar, que significa portador de luz. Então, essa é a palavra, é a mesma coisa de estrela da manhã, né, de uma forma, né, que ele quis mostrar. Então, mas o que é interessante é que a Bíblia mostra que ele era, de fato, uma estrela da manhã, como os anjos são estrela da manhã. Ou seja, Deus não criou esse... Não, de jeito nenhum. E aqui vai continuar mostrando quem ele é. Estava no Éden, filho do homem, aqui já é Ezequiel 28:12. Filho do homem, levanta a lamentação sobre o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Jeová, tu eras o aferidor da medida. Ou seja, o modelo da perfeição era esse anjos que se tornou Satanás, né? Essa é dentro da alusão que é feita a ele. Tu eras, né, o aferidor da medida ou o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, em beleza. Ele tinha destaque, né? Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A obra dos teus tambores, eu estou pulando um pouco cada tempo, dos teus pés estava em ti, no dia em que foste criado e foram preparados. Tu eras o querubim ungido. O que é um querubim ungido? Um governante, um príncipe para proteger. Separado. Perfeito eras no teu caminho. Então, esse era o até então Satanás hoje conhecido. Ele era um anjo de luz, um anjo de destaque, né? Era o anjo principal. Né? Deus o fez assim. Isso. Deus o fez como um anjo diferente de todos os anjos. Né? Um anjo principal. Né? Então, como ele se tornou Satanás? O que levou ele a se tornar Satanás? Será que foi Deus que fez ele Satanás? Não. Não.
Deus não fez ele Satanás. Por que Deus não fez a Satanás? Nós vimos na lição anterior que Deus, quando criou os anjos, ele deu o quê? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Decisão que só depende da vontade. Os anjos foram criados, sim, com vontades próprias. Eles tinham vontade. Eles escolhiam aquilo que é melhor. Aquilo que eles, na sua visão, a forma como ele quisesse. Eles tinham liberdade para arbitrar, né? Então, foi assim que Deus criou. E ele, então, ele resolveu, né, esse anjo de luz, a estrela da manhã, resolveu se corromper, apagar-se por causa do poder. Foi uma decisão dele, né? Não foi Deus que o fez assim. Até porque Deus, na verdade, nós já falamos até isso, Deus cria o mal. Deus criou o mal. Ele criou. Sim. Deus criou o mal. Porque... Isaías fala, né? Isaías 51. Até porque, pastor, para se ter livre-arbítrio, tem que ter escolha. Se você só tem um bem, você não pode escolher o mal porque você não sabe o que é o mal se o mal não existe. E a fidelidade é dessa escolha que a gente vai demonstrar a fidelidade, né? Exatamente. Ou eu escolho Deus ou eu escolho o caminho. O livre-arbítrio nos faz ver que Deus não é também um ditador. Isso. Né? Porque o ditador ele determina e acabou. Mas Deus ele dá liberdade ao homem, assim como deu aos anjos de escolha. Glória a Deus. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, né? Ele chegou e disse que ele poderia comer livremente de toda a árvore do jardim. Mas da árvore que estava no meio do jardim, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quem criou? Deus, antes do pecado. Deus já havia dito a ele: vocês podem comer livremente de todas as árvores, mas a árvore que está no meio do jardim, da árvore que está no meio do jardim, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. E aí ele alertou, porque no dia em que comerdes, certamente ou com certeza, vocês vão morrer. Então, Deus ele criou o livre-arbítrio, e junto do livre-arbítrio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que o homem pudesse escolher, né? Mas o homem induzido, como nós já vimos, ou no caso a mulher Eva, induzida, né, pelo aquilo que Satanás fez. Satanás, na verdade, desfez da palavra de Deus. Ela preferiu acreditar na mentira de Satanás do que na verdade de Deus. Por quê, pastor? Satanás ele é mestre em querer colocar os seus sentimentos humanos no homem. Ele é mestre disso, né? Então, ele mostrou a Eva de outra forma, ela achou que era bom e comeu, né? Então, e aí o pecado entrou e agora o mal entrou. O homem, quando Deus criou o homem, apesar de ter a árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor criou uma aliança, que é a aliança edênica. E junto dessa aliança edênica vem uma dispensação, que era a dispensação da inocência. Deus só queria que o homem cuidasse do jardim, né? E não tocar, entre mais outras duas coisas, e o principal, não comer da árvore que estava no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós já até falamos que a dispensação de uma casa é o governo de uma casa. É a administração de uma casa. Só que ele administrou mal, eles administraram mal, e o pecado entrou por meio dele para toda a humanidade, né? Então, nós já vimos aí quem foi Satanás, né? Ele mesmo se tornou Satanás por causa do livre-arbítrio e daí então se tornou inimigo de Deus, né? Agora, qual é o motivo da sua queda, né? Qual foi o motivo pela qual Satanás viera a cair? Vamos ver aí Ezequiel, pastor. Ezequiel 28, ou Ezequiel 28, 15. Ezequiel 28, 15. 28, 15. A parte começa aí com a parte B. Vamos lá. Pode ler? Não, leia todo o 15, O 15. Do 15 e 17. Não, o 2, começa do 2. Do 2? Aqui nós estamos falando da razão pela qual Satanás caiu. 28, 2. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová,
visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, entre aspas. Uhum. Estimas o teu coração como se fora o coração de Deus? Eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti? Vamos para 17 agora. Pronto. O 15. Por 15. Aqui nós já vemos, né, uma das razões. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Uhum. O 17. No 17? É. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pronto. Então, qual foi a razão aí pela qual esse anjo de luz, né, ele veio a se tornar o Satanás? Ele escolheu se tornar. A soberba, né? A soberba, muito bem. O orgulho, a prepotência. E nós vamos ver, pastor, que essa prepotência que aconteceu nos céus, quando Satanás foi transformado no Satanás, né, quando o anjo de luz se transformou em Satanás, né, ele incutiu esses sentimentos também no homem. Porque agora nós vamos ver que o rei de Tiro, ele absorveu os sentimentos malignos. Isso. O rei da Babilônia, ele absorveu. E hoje também muitas pessoas absorvem. Todas as pessoas que elas são prepotentes, orgulhosas, que se acham e que podem, que fazem, todas essas pessoas, elas existe dentro delas uma certa influência maligna. Uma influência satânica, sem dúvida alguma. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas rejeita os soberbos. Todo homem que ele é soberbo, ele é altivo, né? Então, esse foi o sentimento de Satanás ainda no reino dos céus. É quando o Senhor profetiza dizendo, né? Ele disse, eu sou Deus, e acima da cadeira de Deus, eu vou assentar, vou fazer o meu trono acima do trono de Deus. Misericórdia, né? Forte, é. Então, esse foi o sentimento dele, de ser maior do que Deus, né? Era perfeito, até que achou nele iniquidade. Por causa da formosura, eles se iam. Elevou o teu coração por causa da sua formosura, por causa da sua beleza. Deus o fez belo, muito belo. Deus lhe deu um lugar de destaque, mas ele se achou que ele poderia. E ele teve tanta influência nos céus que ele consegue, né, trazer uma terça parte de anjos com ele, que são exatamente os demônios. Ele criou tanta estima. Se rebelou. Nos céus, se rebelou. É uma rebelião aonde teve muitas pessoas que desceram com ele, que estavam com o mesmo sentimento. Se rebelou. Se rebelou, né? Então, é isso que acontece, lamentavelmente. E isso me chamou a atenção aqui, pastor, por causa da tua formosura. Né? Existem muitas pessoas também, e hoje nós estamos vivendo um período desse, um período onde as pessoas cultuam seus corpos, aonde as pessoas, elas... Tem gente que é por saúde, mas se a gente for ver dentro da contagem, são poucas pessoas. A maioria das pessoas, elas querem sim se sobressair com o seu corpo, com a beleza do seu corpo, né? E se acha o máximo, e o orgulho entra, que tem pessoas que nem quer dar um bom dia, não quer nem falar porque se acha tão superior, porque tem um corpinho, porque tem isso, né? Que tem uma posição, porque chegou a uma posição, sim, né? elevada, e é assim que acontece, lamentavelmente, né? E este ser nos traz um grande exemplo, né? Nós temos que aprender algo aí, que ele não entendeu que a beleza que ele tinha, escuta isso aqui, que a beleza que ele tinha
Foi Deus que deu a graça a ele. Muito bem. Irmãos, se você se destaca no conhecimento, se você se destaca no que você faz, no trabalho, você se destaca. Deus que lhe emprestou, Deus é que nos emprestou Muito bem. a graça. Tem gente que ela encanta ao louvar, encanta ao pregar. Um certo pregador, ele acabou de ministrar e uma irmã foi em direção a ele dizer para o pregador que a mensagem foi maravilhosa. A resposta do pregador foi o seguinte: minha irmã, Satanás acabou de me dizer lá no meu ouvido, lá no altar. Porque se tem uma coisa que, sem generalizar, que tem gente madura, tem pessoas preparadas para elogio, o elogio é um caminho, quem não souber administrar o elogio é queda. Sem dúvida. É queda. Uhum. Nós não podemos se esquecer que tudo que nós temos, tudo que nós fizemos, foi Deus que deu. Pastor, nós temos 7 minutinhos aí. É mesmo? É. Pronto. Então, né? Então a gente vê aí, né? A queda do inimigo, né? Esses sentimentos, né? Que ele tenta colocar no homem a todo custo. Então, por causa disso, é que houve então a batalha nos céus. Isso. Né? Exatamente por causa desse orgulho, dessa altivez. Quando o Senhor viu que tinha que dar um basta naquilo, o Senhor então expulsa-o do reino dos céus. Isso. Né? Ele deixa de ser aquele anjo de luz. Aqui em Apocalipse, dentro da lição, nós vamos ver aqui. E houve batalha no céu. 12, Miguel, né? Isso, 12, 7 Isso. ao 10. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. No caso, Miguel, né, que é o anjo principal, é o arcanjo Miguel, o anjo principal, juntamente com os seus anjos, entra em guerra contra o dragão, que é o dragão, a antiga serpente, Satanás, e os seus anjos, que são os demônios. Mas não prevaleceram quem? Os demônios, Satanás e seus anjos não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então aí ele é expulso do reino dos céus e foi precipitado. A palavra precipitado significa lançado de cima para baixo. Né? E ele foi lançado, foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente, chamada ao diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Né? Então, é isso que aconteceu. Satanás, então, foi expulso dos céus e hoje ele atua, né, na destruição contra a humanidade. Tudo que ele quer é destruir aquilo que Deus mais ama, como nós falamos no início, né? Lembra o que disse o Senhor a Jó? De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Então, Satanás hoje está atuando na terra. A primeira investida dele foi no Jardim do Éden, contra Eva, quando ele vence, né? A ideia dele, ele disse a Eva: no dia em que comerdes, os seus olhos se abrirão e sereis igual a Deus. Era o sentimento que ele tinha nos céus, de ser igual a Deus, ele incute agora no homem. E Eva, né? Eva achou viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Comeu e deu ao seu marido. Então, o pecado entrou no mundo. Né? E aí entra todos pecados destituídos se tornaram da glória de Deus exatamente por causa disso. Né? Porque Satanás lançou esse sentimento. E ele não para. Ele vai continuar investindo, né, contra a humanidade. Baseado, pastor, na soberba, eu queria que o senhor concluísse aí, uma palavra conclusória, como o senhor aconselharia as pessoas, baseado nesse, como eu já falei aqui, eu sou um dos melhores professores da faculdade, eu sou um dos melhores supervisores da minha empresa,
eu sei administrar. Baseado nisso aí, o que é que o senhor falaria para o seu público nessa noite? Né, pastor? O correto é buscarmos ser humilde. Isso. Né? É entender que tudo que nós temos é Deus que proporciona. A sabedoria vem de Deus, tudo vem de Deus. Né? Aquele emprego vem de Deus, tudo vem de Deus. O homem, claro, o homem estuda, ele faz e Deus honra isso, mas tudo provém de Deus. Senão o homem não teria nada, né? Ninguém pode ter coisa alguma se não for dado pelos céus, se não for dado por Deus. O senhor tem... Né? O senhor... Pois não. Não, eu só queria acabar essa fala, pastor, Sim. mostrando aqui isso, porque isso é muito interessante. Sim. Né? Quanto mais, é aquilo que nós falamos, o ser humano, a igreja, nós, até mesmo nós, porque essa palavra é uma palavra que foi escrita por Efésios, o apóstolo Paulo, né, aconselhando, não foi Efésios, acho que Paulo que escreveu, não foi? Foi, escreveu para a igreja de Efésios, foi escrita por uma igreja, onde ele diz, não deis lugar ao diabo. Isso. Né? Aí agora ele vai mostrar aqui, quando é que a pessoa dá lugar ao diabo? Quando é que isso começa a acontecer? Ele vai dizer, irai-vos e não pequeis. Né? Quando alguém se ira, e essa ira, ela permanece dentro da pessoa, isso. Essa pessoa está dando lugar ao diabo. Está dando lugar para que o diabo ele adentre e crie cada vez mais um sentimento, como Sim. foi de Caim, até que mate seu irmão, ou fisicamente ou espiritualmente. Né? Aí ele diz aqui, irai-vos e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira. Aquele que furtava, não furte mais. Por quê? Porque ele escreve isso. Porque tem gente que, mesmo sendo crente, ainda furta. E o crente que ele furta, seja lá uma canetinha, seja lá uma coisa insignificante, é um furto. Furto é tudo aquilo que você contrai de alguém, né? Que você não é seu e você pegou. Então, não furte mais, né? Quando alguém faz isso, está dando lugar ao diabo. E quando não é crente, está dando lugar ao diabo também, do mesmo jeito. Né? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com que, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação. Né? Então, quando a pessoa dá lugar ao diabo, ele já está atuando na terra. Né? A Bíblia chega a dizer que o inimigo, vosso adversário. Né? O diabo, é o diabo? A serpente. A antiga serpente. Anda o vosso adversário, bramando e rugindo como um leão. Fica ao redor. Né? Buscando a quem possa tragar. Isso. Então, quando se dá lugar, há uma facilidade maior de ele sucumbir. Né? E cada vez mais ele envolver a pessoa para se distanciar de Deus. Né? Amém. Pastor, eu quero pedir perdão, né? eu te apreciei aqui. Tenho um compromisso agora, às 19 horas, e eu quero agradecer a Deus pela sua... Amém. Foi corrido, mas chegou até no que a gente tem lutado, né? Foram meia hora de mensagem, me perdoe. Tá bom, tá ótimo. Deixar a pessoa à vontade. Gente, eu quero agradecer a você, comente, faça o comentário, o pastor Almir, baseado no seu comentário, ele vai responder aí abaixo do vídeo do canal. Eu quero já agradecer a companhia de todos. Estamos encerrando mais um podcast com o pastor Afonso. Fica com Deus, uma boa noite. Estarei ali agora ministrando a palavra do Senhor para a glória de Deus. Pastor amigo, muito obrigado. Amém. Em nome de Jesus. E eu tenho certeza que ficou muita coisa aí. Não, deu pra... Agora, pastor, eu até botei aqui, porque a gente vai fazer uma coisa, Sim. A gente vai estar sequenciando, Deixa falando... eu a câmera. Não, mas é bom que ele saiba. Pronto. A gente vai sequenciar os estudos que vai vir, exatamente falando sempre sobre a atuação do diabo. O senhor falou aqui, né? Aqui a sequência, né? O próximo aqui vai ser a possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus Cristo. Possessão, Maravilha. O que é possessão? É aquilo que o senhor falou na instante. O inimigo, ele toma a mente da pessoa, ele toma posse da mente e governa todo o corpo.
E aí tem alguém que pode livrá-lo, que é Jesus. Então nós vamos fazer uma sequência desse estudo, né? Amém. Na próxima, se Deus permitir. Gente, obrigado. Estamos encerrando. Próximo Amém. tema: possessão demoníaca e autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu prometo que não vai haver correria. Deus abençoe a todos. Amém. Amém, pastor. Ô, pastor.